queria dizer para você assim: não se conforme com o mundo dentro da sua própria casa. Eu quero tratar de um tema hoje com vocês muito importante. Tudo que a gente fala sobre a palavra de Deus, eu acredito que tem um peso muito grande, qualquer coisa, né, que se fale, porque é o próprio Deus falando para a gente. Mas hoje a gente vai tratar de um tema aqui que é muito importante e perigoso. A gente está correndo sérios riscos, que é a família. Eu não sei se vocês estão percebendo isso, né? A própria Bíblia já alertava, a gente vai ler alguns textos com relação a isso, mas estão querendo destruir a família, né? Aliás, sempre, porque uma família destruída, sobretudo o governo, quem que quer destruir a família? Primeiro o diabo, né? Que é o nosso inimigo. Ele quer destruir a família porque foi algo imputado por Deus, criado por Deus, determinado por Deus. Então, tudo aquilo que Deus faz, o diabo não gosta e ele quer destruir. E governos, né? Alguns governos querem destruir a família para implantar os seus objetivos, né? Isso a gente vê em vários países do mundo e agora acontecendo no nosso. Acabou de ter o carnaval aí. E assim, né? Se você fala alguma coisa que não seja muito coerente, nossa, você é capaz até de ir preso. Mas esse pessoal do governo, e aqueles que querem destruir a família, eles podem falar o que quiserem, botar a família em latas, né, de conserva, botar Deus em latas de conserva, botar os cristãos em latas de conserva, né? Eu estou falando cristãos porque assim, né, muitos se autodenominam cristãos, mas o cristão inclusive é um termo pejorativo, né? Que se foi usado em Antioquia pela primeira vez. Por isso que esses daí são cristãos. O que quer dizer cristãos? Cristãos são cristozinhos, esses daí que imitam a Cristo. Então, cristãos são aqueles que realmente imitam a Cristo, né? Então é diferente de denominações. O cara é evangélico, o cara é crente, o cara é isso. Põe tudo na mesma panela, né? Não é bem por aí. Isso no meu coração, eu divido bem, entendeu? Tem evangélico que não segue a Cristo, né? Tem crente que é crente em alguma coisa, mas não é crente na palavra de Deus, não é crente em Deus, não é crente em Jesus Cristo. E para mim, cristão, essa palavra é muito forte. Às vezes, as pessoas me perguntam: que religião que você é? Eu falo: eu não sou, não tenho religião. Mas eu falei: eu sou cristão, eu sigo a Cristo, aquilo que Cristo deixou escrito para nós. Mas muito bem, eu queria é, comentar com vocês algumas coisas com relação ao que Deus estipulou para a família. O que é uma família nos moldes quando Deus fez o projeto da família. Então vamos lá. Então é assim, primeiro, né? A família é uma criação de Deus, não é uma invenção cultural ou uma invenção humana. Não, é uma criação de Deus. Então, olha aqui, olha um texto aqui, está em Gênesis 2, capítulo 18 a 24. Diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, e trouxe ao homem para ver como os lhe chamaria. E o homem deu nome a todos esses animais. Assim o homem deu nome a todo gado, às aves do céu, aos animais e tal. Então o Senhor Deus fez cair sono pesado sobre o homem, esse adormeceu, tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. Veja bem, da onde que Deus tirou o osso para fazer a mulher? Da costela o Senhor Deus lhe havia tomado, a costela que ele lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem que é a instituição do casamento. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Muito bem. Da onde que Deus tirou? Ele tirou do dedo do pé?
para o marido espizinhar a mulher? Ou ele tirou da cabeça para a mulher ser o cabeça do marido? Não, ele tirou do lado para ela ser uma auxiliadora. Ela recebeu, o homem recebeu, nós vamos voltar a falar nisso aqui ainda hoje. O homem recebeu uma missão de Deus e a mulher recebeu uma submissão. Não é olha, você é submissa, você é um capacho. Não, é diferente. O homem recebeu uma missão e a mulher recebeu uma submissão, uma outra missão. Mas a gente vai voltar a falar nisso daí. Então, é assim, ó, Deus criou o casamento antes que houvesse o pecado. O homem, aqui Deus, o pecado foi acontecer lá em Gênesis 3:15, se eu não me engano. Gênesis 3 alguma coisa. Mas Deus já tinha criado o casamento. Então o casamento não foi criado depois que o homem pecou. E note, né, não foi Deus que criou o pecado. O homem e a mulher quiseram pecar. Eles teriam tido a possibilidade de não pecar, mas pecaram. Aqui eu não li um versículo para vocês, mas eu acho interessante ler depois. Portanto, o homem deixará seu pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão a sua carne. E os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Aqui é interessante, eu quero só abrir um parênteses. Por que eles não se envergonhavam? Porque havia uma glória. Era como, imagina você olhando para uma lâmpada incandescente, você não consegue ver o filamento, porque a lâmpada é tão forte que ofusca a sua vista, você só vê o brilho, você não vê o que está dentro da lâmpada. E assim era o homem e a mulher. Eu acredito que o corpo deles brilhava, sabe por quê? Porque Deus estava com eles ali no Éden. Deus estava com ele. A Bíblia fala que Deus andava com o homem e com a mulher na viração do dia. Todo dia Deus estava ali com ele. Você já imaginou? Deus está ali fisicamente presente no seu contexto. Por isso que Deus brilha, a glória de Deus é uma luz tremenda. Por isso que o homem e a mulher não perceberam que estavam nus. Mais para frente, um dia a gente vai falar sobre isso. Quando o homem pecou, eles perceberam que estavam nus, aí pegaram folhas lá para se cobrir, etc. Por quê? Porque Deus saiu e a glória dele foi junto, aí que eles perceberam que estavam nus. Mas enfim, não era isso. Isso aqui é só uma curiosidade, né? Então a família nasceu aonde? Aqui onde eles estavam, no Éden. Foi um projeto de Deus, a família nasceu no Éden. É um projeto estabelecido por Deus, não foi o homem, a mulher, vem cá, vamos casar, vamos. Não, foi um projeto estabelecido por Deus. Então, olha, antes que houvesse governo, antes que houvesse nação, antes que houvesse leis, antes que houvesse qualquer coisa, houve o quê? A família. A família nasceu primeiro. Olha a importância que Deus deu e Deus dá para a família, né? Então, tem aqui, ó, em Gênesis 1, capítulo 28, diz assim, ó. Então Deus os abençoou, vou ler o 27. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então, é aqui, ó, é a ordem para multiplicar e para formar famílias. Percebeu isso? É coisa de Deus. Então, a família é um instrumento de continuidade da vida. Então, se você já tem uma família, olha as instruções, olha a importância que Deus dá para isso. Se você pertence a uma família ainda, você não criou a sua, você ainda é solteiro, solteira, vai vendo a importância que Deus dá para a família. E como é importante a gente estabelecer, a gente vê filmes, a gente lê notícias, a gente vê coisas de famílias tradicionais. Eu acho isso bárbaro.
Famílias tradicionais, porque é assim, o filho nasce, isso infelizmente, né? Infelizmente, está muito ligado a dinheiro, a herança. Então as famílias tradicionais, nem mudar o nome, casamentos não mudam. Eles casam entre si, mas tirando essas coisas de herança, de dinheiro, de poder, é uma coisa que devia ser assim com todas as famílias. Essa preservação, esse respeito, essa honra, essa segurança de pertencer a uma família. E se você ainda não tem família, que eu digo assim, você ainda é solteiro ou é solteira, não tenha isso como, putz, que dificuldade vai ser eu criar uma família. Não, tenha isso como um prazer, tenha isso como uma, como eu vou dizer, um desafio. Uma vez, quando eu não tinha filho, eu, putz, você é louco, você vai ter filho, vai ter família. Começa assim, né? Vão fazendo a cabeça, você é louco, eu não quero saber de família, eu não quero saber de filho. Já pensou criar filho nesse mundo? Cara, é um desafio que você tem, e vou dizer mais, se você tiver uma cabeça e um coração aberto, você aprende demais com as crianças. Sobretudo quando elas começam a falar, quando elas estão pensando, quando elas começam a raciocinar, é algo muito divertido e é um aprendizado sem igual isso, sem igual. Mas desde que você esteja submetido a esse manual de vida, que ele vai te ensinar a como ser uma mãe, a como ser um pai, como ser um filho, ele ensina tudo isso para você. Deus, como é um projeto de Deus, imagina você fazendo um projeto, qualquer projeto, de uma casa, vamos colocar aqui uma casa. Pô, você criou lá, você sabe, vai ter o quarto do filho, o quarto da filha, um quarto do casal, um quarto de hóspede, um escritório, você vai ter banheiros, você vai projetar, bom, vou ter tantos banheiros, então vou ter que fazer aqui uma ligação elétrica. Você sabe, o projeto é seu, você criou aquela casa, você sabe todo o funcionamento dela. É assim Deus, ele criou a família, ele sabe todo o funcionamento da família. Por isso que ele deu instruções para você tocar a sua família, dependendo dele, única e exclusivamente dele. É fantástico isso, né? E a criação de filhos faz parte do plano de Deus. Faz parte. Tem um Salmo 127 que fala, deixa eu ver se eu acho aqui, esse salmo é fantástico, esse salmo aqui, deixa eu ver se eu acho, quer ver? Vou achar aqui. Salmo 127, eu acho bonito esse salmo demais, demais. Olha aqui, ele fala aqui, ó. Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche a sua aljava. A aljava é aquele recipiente onde os arqueiros colocavam as flechas. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Olha o que Deus fala da família, olha o que Deus fala de filhos, de você ter filhos, criar filhos, sob a disciplina do Senhor, né? Então, note que criar filhos é uma missão espiritual, uma coisa bárbara, uma experiência fantástica. Hoje, infelizmente, eu vejo casais novos que têm filhos, ou às vezes casais até mais velhos que têm filhos, crianças, né, bebês, não sabem, perdidos, perdidos de tudo, de tudo. Criam crianças não para o mundo, não para enfrentarem dificuldades ou enfrentarem até coisas boas, né? Mas criam uma redoma. Ah, não pode falar não para a criança. Ah, não pode fazer isso para a criança. Ah, não pode falar sim para a criança. Sabe, perdidos. Aí sai um cara novo no mercado, olha, para criar filho assim, todo mundo corre para lá. Aí colocam nas redes sociais, olha, estou seguindo aquele cara, aquele influencer que ele fala que não deve ser feito isso para criança. Oh, aí corre todo mundo para lá. Gente, está tudo errado. Olha as crianças que muitas vezes estão nascendo, olha os adolescentes. Outro dia eu vi aí uns adolescentes, saiu na mídia, em todo lugar, aí ficou várias semanas falando nisso, que judiaram de um animalzinho. Quer dizer, é culpa deles, claro,
pessoa pode decidir judiar um animal, fazer aquilo, mas os pais, que valores passaram para eles, né? Outro dia eu conversando com um amigo, eu falei assim, olha, cada um, a Bíblia mesmo fala que cada um dará conta dos seus pecados a Deus, não é porque o filho ficou torto que o pai vai pagar o pato. É claro que a lei dos homens, um menino aí estava brincando com a arma do pai, o pai é responsável, mas não é culpado. Ele é responsável, ele não foi culpado, o filho pega a arma e atira no seu amigo, não. Ele é responsável porque a arma estava em algum lugar fora aparente, o moleque foi lá, pegou a arma e matou o menino. Está errado. Está errado. As pessoas são responsáveis pelos seus atos. Mas, nesse caso do animal, que formação que tem essas crianças? Que amor? Tem amor aí? Amor, sabe? Cuidado, é uma criação de Deus. Você vai lá e vai judiar daquilo. Pelo amor de Deus. Então, o pai e a mãe às vezes estão perdidos. Ah, o que eu vou ensinar para o meu filho? Seja ruim, seja malvado. Pô, talvez nenhum pai quer isso, né? Mas às vezes o erro, por não seguir a palavra de Deus, por não seguir o projeto de Deus, acaba muitas vezes dando nisso. É uma coisa muito triste. Então, tomem cuidado com isso, né? E outra coisa, né? A cultura cada vez mais tem entrado em choque, né? Tem entrado em choque com a palavra de Deus, né? Com o padrão de Deus. Olha, tem um texto aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui, está em Romanos, olha só. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim, ó. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É aqui essa palavra, não vos amoldeis, pode ser não vos conformeis com os padrões do mundo, né? Então olha só, o mundo, ele redefine o casamento. Ele redefiniu o casamento. Hoje, você tem casamento de homem com homem, mulher com mulher. Como é que você vai procriar? Como é que você vai ter família? Como é que vai nascer um filho? Ele redefiniu o casamento. Eu não estou condenando ninguém aqui, pelo amor de Deus, não cabe a mim fazer essa condenação. Mas são valores que eu tenho, que eu não abro mão, não negocio. Eu não negocio, mas eu comento, e é verdade. O mundo redefiniu o casamento. O mundo relativiza papéis. Deus definiu, a gente vai comentar aqui, Deus definiu o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos. E o mundo relativiza. Ah, isso é relativo. Isso serve para uma família, mas não serve para outra. Isso serve para uma pessoa e não serve para outra. O mundo relativizou os papéis. E o mundo enfraquece autoridade e compromisso. Ele enfraquece. Pô, que autoridade, né? Às vezes a gente fala, a gente pega pessoas mais velhas, né, como eu, né? E fala assim, puxa, antigamente, que tempos que era aquele, antigamente meu pai só olhava para mim e eu já sabia que eu deveria ficar na minha tal. E é bonito ver uma coisa dessa, porque é um respeito, é uma autoridade. Você, pô, quando você está perto de um policial, né, você não vai fazer uma coisa errada, porque você sabe que você pode ser advertido, pode ser até preso. Então você fica na sua. Mas por quê? Porque você teme aquela autoridade da lei. Agora, o seu pai, muitas vezes, a sua mãe, as crianças de hoje não temem. Que autoridade, o quê? Né? Meu pai tem autoridade sobre mim. Uma vez eu vi uma pessoa falar, achei isso fantástico. Né? Você tem que educar um filho, uma criança, um adolescente, um jovem, para que ele entenda essas três coisas que eu vou falar para você. Primeiro, a criança, quando ela é bebê, ela é totalmente dependente dos pais. Ela não consegue comer sozinha, ela não consegue tomar banho sozinha, não consegue se vestir sozinha. Então ela depende totalmente dos pais. Quando ela vira adolescente,
ela acha que ela é independente dos pais. Sou independente, meu pai não manda em mim, nem minha mãe, eu sou o capitão do meu coração, faço o que eu quiser, tal, não sei o quê. É uma fase, é uma fase. E o cristão que segue todos os padrões de Deus vai passar por essa fase. E você precisa entender que você está passando por essa fase. Aí que você vai ver o resultado. É a próxima fase. Quando ele vira adulto, quando ele tem maturidade, ele vai perceber o quê? Que ele é interdependente. Ele não é dependente, ele não é independente, mas ele é interdependente. É a família funcionando, uns precisando dos outros, e o pai e a mãe também. Os filhos são de uma geração diferente. As coisas vão mudando, então o pai e a mãe, eles têm que ceder a esse conhecimento que os filhos têm e passar a ser interdependente também. E perguntar, buscar conselho muitas vezes nos filhos. Ô filho, olha, o que você acha disso? O que você acha daquele outro? Perguntar, conversar. E é assim que uma família deve funcionar. É uma coisa bonita de se ver, uma coisa gostosa de se viver. É bonito de se ver e gostosa, prazerosa de se viver. Mas isso você só consegue estando sob a orientação de Deus e não os padrões que tem no mundo, e não se conformar com o mundo. Olha só, vê bem a diferença da palavra. Conformar é o que a própria, aqui, essa tradução diz assim, é a moldez, ao moldar, tomar a forma. Não vos conformeis ao esquema deste mundo. Não toma a forma desse mundo, mas, aí vem lá, mas sede transformado pela renovação da vossa mente. Conformar é você tomar a forma. Transformar é uma coisa que vem, uma mudança de dentro para fora. Interessante isso aí, né? Então a família cristã, ela não pode ser moldada pelo mundo, pelos padrões mundanos. Ela tem que ser moldada, transformada pela palavra. Percebeu? Não é pelo mundo, ela tem que ser transformada pela palavra. Então assim, pô, mas você criou uma família desde o início? Não, em qualquer momento você pode mudar. Eu conversei com uma pessoa uma vez que falou, pô, mas é fácil você falar, eu me converti agora, meu filho já está desviado, meu filho é adolescente e já está totalmente, eu não tenho mais autoridade sobre ele. Eu falei, tem, você tem, porque agora é uma autoridade, não é uma autoridade de você chicotear, de você, né, dar castigo, não, é uma autoridade que vem de dentro para fora. Primeiro, falei para essa pessoa, você vai orar, vai colocar esse problema na mão de Deus, porque agora você pertence a uma família maior. Agora você é filho de Deus. Antes você era criatura, mas agora você é filho. Então, Deus provavelmente ele vai te falar no coração para você pegar seu filho e ter uma conversa com ele e pedir perdão pelas coisas que você fez e pelas coisas que você deixou de fazer. E aí você fala, olha, agora, daqui para frente, nós vamos entrar num outro esquema de ser família. E pronto. E vai aprendendo, vai buscando conselho, mas pede perdão, porque você deixou de fazer coisas e você fez coisas muito erradas também. É interessante, olha, isso é uma coisa bonita de se ver como ficou. Porque a criança, o adolescente, principalmente quando está nessa fase adolescente, entendeu aquilo, entendeu. E o jovem, né, o adolescente, está frequentando a igreja, tudo direitinho. É bonito de se ver isso, principalmente quando você está sob os cuidados de Deus. Então, gente, toma cuidado, né? Então, a gente vê assim, ataques e mais ataques, mencionei ali no começo, né? Do diabo e das pessoas, sobretudo até apoiados pelo governo para destruir a família. Por quê?
na conclusão, a gente vai falar nisso, né? Porque uma, duas, três, todas as famílias destruídas, o que acontece? É um caos moral da sociedade. E aí o governo implanta as suas medidas, implanta as suas estratégias. Olha, já que você, família, não consegue se administrar, você não tem, né? Então eu vou tomar conta de você. Você me dá tudo que é seu e agora eu vou tomar conta de você. Entendeu, família? Agora você vai pertencer à minha família, família do diabo. Entendeu? E ele vai querer tomar conta das suas coisas, da sua propriedade, da sua mulher, do seu filho, de você, né? É isso. Então, cuidado, gente, cuidado. Abram os olhos para ver o que está acontecendo. Preservem as suas famílias. Outra coisa que a gente fala aqui, quer ver, em 2 Timóteo, Paulo escreveu uma carta para Timóteo, ele já alertava sobre esses tempos difíceis. Olha o que ele fala, inversão de valores. Ele fala assim, olha, sabe porém isto, isso está em 2 Timóteo capítulo 3, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, isso que aconteceu com os animais, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então é isso, Paulo já estava advertindo, ó, egoísmo, desobediência aos pais, amor aos prazeres, né? Sabe, crueldade. Então é assim, Paulo já advertia sobre esses tempos, porque na época não era assim, mas Paulo já advertia sobre isso. Olha que coisa incrível, né? A gente está vivendo o que Paulo falou aqui há séculos atrás. E aí? E a responsabilidade espiritual? Em Efésios, a gente tem a carta dos Efésios, capítulo 5, ele dá instruções, maridos, amai as vossas mulheres. Amai, ele fala muitas vezes, marido, amai as vossas mulheres. Mulheres, respeitai os vossos maridos. Filhos, honra os seus pais. Por que ele fala muitas vezes para o homem amar a sua mulher? Sabe por quê? Porque é difícil o homem amar. Por isso que ele fala tantas vezes isso. Para a mulher é fácil, a mulher é mais fácil amar. Mas, por outro lado, para a mulher, ele não fala para a mulher ama os seus maridos. Não, ele fala para ela respeitar os seus maridos. Então o homem, muitas vezes, é um ogro. Ele não tem ele não tem, às vezes, expressões de amor. E aqui, vamos estabelecer uma coisa assim. Qual que é o amor do casamento? É o amor assim, eu vou entrar com meia taça e ele vai completar a outra metade. O amor que a Bíblia fala no casamento não é esse. É um amor como Deus amou a sua igreja. É um amor ágape, é um amor sacrificial. É um amor assim, eu decidi amar a minha esposa. O amor, a paixão acaba. Muitos anos atrás eu dei um estudo sobre isso. Saiu uma reportagem na Veja que uma determinada atriz e um ator da televisão, não sei nem se eles estão vivos ainda, mas faz muito tempo, ela casou 7 vezes, o cara casou não sei quantas vezes. E aí perguntaram para ela, pô, mas ela falou, quando eu deixo de amar, eu não entro numas de trair, eu prefiro acabar o casamento. Por quê? Porque a paixão é uma química. Sabe aquela paixão que você tem quando você começa a namorar, seu coração palpita, você não vê a hora de ver sua namorada, ela não vê a hora de ver o seu namorado, o coração parece que sai na boca quando vocês se encontram, nossa, aquele amor e tal. Isso vai acabando, é uma química que acaba de fato. Mas aí entra o amor.
É um amor que assim, eu decidi amar a minha esposa. Eu decidi amar o meu marido. Então, ele dá essa instrução aqui. E respeito, e mulher respeitar, não é desrespeitar, xingar também, né? Às vezes você vê casais, eu não faço isso nem por brincadeira. Xingar, oh, você parece bobo, você parece boba. Não, não existe isso, não pode existir isso entre um casal, entendeu? Xingar, ainda que seja por brincadeira, não pode. E respeitar, sim, às vezes o marido chega cansado, né? A mulher já conhece, o marido fala, puxa, ele precisa tomar um banho para ele tirar aqueles problemas, né? Deixar aqueles problemas correr pelo ralo do chuveiro lá, sabe? Dia difícil, trânsito, condução, deixa ele. Aí, ou senão, por que eu estou falando disso de respeitar? Porque tem esposas, às vezes faz sem querer, né? Que o marido abre a porta, oi, meu bem, cheguei. Olha, a torneira está pingando. Olha, aquela lâmpada quebrou. Olha, aquele negócio está com uma. O cara tinha acabado de chegar em casa, e o cara fica louco, aí briga, aí já. Não, você entendeu? Respeitar isso, respeita o tempo dele, respeita é, aquela situação. Você vai falar o que você precisa falar, mas respeita. Então, e é isso. E filhos, honrar o pai e a mãe, obedecer os pais e a mãe. Não ser mal criado, não ser cruel, né? Então, isso são responsabilidades espirituais dentro da família. Então, gente, para a gente concluir aqui, para a gente não se alongar muito, quando a família cai, aquilo que eu estava falando há algum tempinho atrás, a sociedade entra em colapso moral e é muitas vezes isso que o governo quer que aconteça para acabar com todas as famílias. E assim, eu realmente tomo o pé com relação a esse governo. Não vou dizer, eu sou um cara apolítico, né? Mas eu tenho algumas rejeições até por conta de princípios. E esse governo que aí está, já ouvi do presidente falar que família atrapalha. Então eu não posso concordar com isso, de forma alguma. São valores dos quais eu não negocio, e ponto, entendeu? Então tomem cuidado com isso, avaliem a situação, né? Cuidem de suas famílias, né? E se você ainda não tem, entra, casa, tenha filhos e erga a sua família, construa a sua família segundo o projeto de Deus, né? E assim, entre para a família de Deus primeiro e depois construa a sua, que você vai ter muitas, mas muitas alegrias. Mas você também tem que ter muitos cuidados. É aquilo que eu falei, é um desafio. Tá bom, gente? É isso que eu tinha para falar para vocês, esse alerta sobre as famílias, para que a gente tome cuidado e cuide muito bem delas. Hoje, eu quero falar, esse estudo, às vezes você percebe o inimigo tentando melar suas coisas. Estou falando de um tema que o inimigo não gosta. Então, já hoje aqui passou, eu já pelo menos uns 4, 5 helicópteros. Vou tentar tirar o ruído através do software, mas ele quer destruir, ele não quer deixar eu falar sobre isso, entendeu? Mas eu falei e eu peço para que cada um de vocês tenha isso em mente, no nome precioso e santo do Filho amado Jesus Cristo. Amém.